Bom, pessoal, vocês podem perceber que eu não estou mais no apartamento onde eu estava morando. Estou de volta à minha cidade, né? Estou aqui em Iguatu, no meu quarto, que está agora um pouco menor. Não está mais tão espaçoso quanto antes. Mas eu precisava voltar aqui com esse vídeo para vocês. O vídeo do nosso quadro, né? Sou o Jovem Adulto e no tema de hoje nós vamos falar algo bem legal. Eu quero conversar com vocês aqui sobre o que aconteceu nesses últimos meses e que isso possa ser um momento de conversa, como a gente sempre faz, e que também você possa aproveitar esse momento que eu vou estar conversando com vocês para podermos refletir até um pouco sobre a nossa vida, as nossas decisões e até mesmo o que a gente espera do nosso futuro, já que nós estamos agora no início do ano de 2026. O tema do vídeo é recomeço. Estou aqui com o meu caderno, né? Até porque possa ser que algumas informações passem, né? Pelo sentido. As coisas mudaram, né? Tem coisas que estão nos nossos planos, estão no nosso controle e outras não, né? E aconteceu que eu tinha um emprego regular, CLT, né? Porém, na empresa da qual eu trabalhava está passando por uma grande reestruturação, né? Já que ela é uma grande empresa, né? Uma corporação. E acabou que está tendo várias levas de demissões em massa. E eu acabei sendo um dos dados estatísticos, né, dessa demissão em massa. Me pegou de surpresa, lógico, ao mesmo tempo que não, assim, vocês entendem mais ou menos quem é CLT aí e quem já teve essa experiência, né, do processo de demissão e tal, desligamento, sabe como é um pouco cansativo, é um pouco desgastante, ao mesmo tempo que tem um mix ali de alívio também, dependendo de como esteja a sua situação e tal, enfim. Isso foi novembro, né, dia 7 de novembro, então eu meio que já estava perto das minhas férias, né? Eu tava faltando uma semana das minhas férias. Tinha lançado recentemente o meu último vídeo, né? Do Jovem Adulto. E aí eu tive que, né? Me organizar. Eu tinha uma semana, até porque eu não queria mais, né? Ter que voltar na cidade e tal para poder resolver. Enfim, organizei minhas coisas, né? Dei baixa no apartamento, vendi imóveis que dava para vender, coisas que dava para vender, outras eu trouxe aqui para Iguatu, né, para casa dos meus pais. E, enfim, né, paguei aluguel, paguei as coisas que tudo que tem que fazer. Uma coisa que eu parei para pensar, eu fiquei lá 1 ano e 4 meses. Cara, como foi assim uma experiência quando você faz o resumo ali, que você chega numa conclusão de que como foi bom e como foi necessário esse período de estar morando sozinho. Embora que para muitos seja tardio e tal, mas o que importa é aquela trajetória, aquele momento que você viveu, né? Então, para mim foi muito bom. Aumentou ainda mais o meu senso de responsabilidade, aumentou ainda mais o meu senso de urgência para as coisas, né? Para poder resolver, dar de conta, saber lidar com certas situações, sejam elas boas ou ruins, e isso que diz respeito até mesmo à questão da saúde física, mental, né? Enfim, trabalho. Foi muito bom. Não vou ser hipócrita em dizer que eu não gostei. Teve muitas coisas que realmente eu gostei. Quando foi para ele fazer a balança, teve mais pontos positivos do que negativos, né? Eu consegui me despedir das pessoas, né? Das amizades que fiz lá e tudo. E eu achei bem interessante foi o quanto eu passei por essa reflexão todos os dias, que eu fui demitido numa sexta. E aí eu passei o final de semana, tipo, tentando digerir essa situação e tal, me comuniquei com a família e tudo. E quando foi a partir de segunda, que foi assim, agora a partir de segunda-feira eu tenho que dar, né, atrás de caixa para poder caixotar as coisas e tal, tinha que resolver tudo isso. Eu olhava para casa e disse, caramba, o apartamento ficou tão bonito, tão organizado, e vocês viam aí nos vídeos, né, e o quanto eu tinha gosto de arrumar, e aí agora acabou. Ter que voltar para casa. E que bom, né? Que eu tenho um lar para voltar, né? Tem uma frase que eu tinha visto na internet que
que eu não lembro agora como era a frase em si, mas eu lembro da ideia da frase, né? Que era uma pergunta, né? Que dizia assim: você teria um lar para voltar quando algo na sua vida não desse certo, né? Nesse caso aqui, pegando o meu exemplo, de você estar em outra cidade a trabalho, e aí aquele trabalho não dá certo, e você ter que voltar, você tem um lar para poder lhe receber de volta? E aí eu sou muito grato porque eu tenho esse lar que me acolheu novamente para poder recomeçar, que é o tema aqui do vídeo, né? Outra coisa também que durante essa semana eu fui analisando, depois quando eu tava na trajetória, né, de voltar, eu voltei no sábado, né, após tudo ocorrido, eu parei para pensar, disse, cara, como é importante você ter uma rede de apoio, né? Porque assim, quando se fala em rede de apoio, as pessoas à sua volta, de poder lhe acolher nesse momento, entendeu? Desligamento, assim, principalmente quando é de uma forma abrupta, né? Tão inesperada, digamos assim, mexe muito com o psicológico da pessoa, né? E você ter ali aquelas pessoas à sua volta, que mesmo à distância estão ali te apoiando, estão te dando uma força, porque o problema do desligamento é que, e ainda mais quando é assim, desligamento sem justa causa, que aquilo ali lhe bate algo de dizer assim, caramba, então será que eu não sou mais tão competente? Será que eu não fui um bom funcionário? Será que eu não dei o meu melhor? Enfim, abre muitas e muitas portas para esses tipos de pensamentos, até outros, né, um pouco mais pesados, assim podemos dizer, e que se você não tiver uma rede de apoio para poder te centralizar, para poder fazer com que as suas ideias ali, o que está passando na sua cabeça se organize, fica muito mais difícil, né? Então, que bom que eu tenho uma rede de apoio. E quem tem né, as outras pessoas que têm a rede de apoio também, isso nós sabemos que é muito necessário. Quando eu disse lá no começo do vídeo que, ao mesmo tempo que eu fiquei surpreso, me deixou triste, me deixou assim um pouco desamparado, me deu um certo alívio. Porque quando você tá fora de casa, essas coisas acabam mexendo com você. E principalmente quando você não tem acessibilidade para as coisas, tipo, eu não tinha lá um transporte que conseguiria vir com uma certa frequência, né? Que eu poderia ir e vir na cidade, né? Visitar meus amigos, visitar minha família, para poder passar um final de semana. Eu não tinha isso. Só quando tinha um feriadão, porque transportes era intermunicipal, mais de um transporte para poder chegar aqui, né? Então tinha que dar uma volta muito grande. Quando eu me vi nessa situação, me deu um pouco de alívio, porque eu tô voltando para casa, eu tenho para onde voltar. Eu vou poder dar uma descansada também na minha mente, até porque o trabalho do qual eu estava exercendo, né, a empresa da qual eu estava trabalhando, o meu cargo já era um cargo de gerência, né, era um cargo mais alto, e eu já estava assim, realmente um pouco desgastado. E foram quase 12 anos, né, de trabalho e tudo, assim, mas tudo certinho, né? As férias iam tiradas nos períodos certos e tal, tudo ok, tudo beleza. Enfim, o negócio era que eu senti o alívio, apesar de tudo, e que sabia que eu podia descansar, um fôlego ali para poder tomar, que eu vou poder ter um recomeço com um apoio, uma base, tenho aí, né, o seguro-desemprego para poder me ajudar a organizar, até conseguir algo melhor, ou conseguir um novo emprego, né, e tal. Mas isso para mim foi tão bom. Eu voltei a dormir melhor, com qualidade, né? Tô me alimentando muito melhor, com mais qualidade também. Não que eu não me alimentava antes, mas agora é diferente, né? Quando você tá em casa, né? Até porque eu sou filho de verdureiro, né? Então, e de uma mãe cozinheira também. Então, assim, muito do que eu conheço da cozinha foi observando minha mãe cozinhando. E muito que eu tenho conhecimento, assim, de frutas e verduras é do meu pai. Então, eu
tô aqui, eu tô conseguindo me alimentar muito melhor, ter mais tempo para poder, né, fazer minhas refeições, voltar às atividades físicas, voltar a malhar com mais exatidão, né, voltar aos exercícios com mais foco para poder, né, trabalhar bem o corpo e a mente, né. Voltei a visitar os meus amigos, que tanto estava sentindo falta também. Amigos que eu não via há muito tempo, por causa da correria, as coisas da vida, né? Alguns casaram, outros viajaram, então só viam períodos sazonais aqui na cidade. Então, assim, foi um final de ano assim que eu fui me reencontrando com todo mundo. E também tive o prazer de passar o Natal, porque eu tive aí uma experiência que foi passar o Natal sozinho e passar um ano novo também longe da família, né? Que não foi legal, cara. Eu acho que assim, quando você passa muitos e muitos anos, você sempre tem aquela convivência, sempre tem aquela partilha ali com os seus amigos e família. A partir do momento que você não tem, você realmente sente aquele vazio. E eu não desejo pra ninguém. Isso eu posso garantir pra vocês que eu não desejo pra ninguém. É uma solidão que a gente, né, eu tratava como uma solitude, mas de fato era uma solidão, porque era muito dolorido. E, cara, passar o ano novo, passar o Natal com a família foi um negócio assim maravilhoso. Comi bastante, me diverti bastante, festejei bastante. Fui até para banho de piscina, que eu não ia há muito tempo, não tomava um banhozinho de piscina muito bom, com os amigos, com a família, conversando, achando graça, brincando, se divertindo. Enfim, olha, eu não sei nem dizer assim o quanto que eu tô feliz nesse momento, né? Tô conseguindo produzir, assim, quando eu digo produzir, de poder fazer roteiros do canal, de poder trabalhar com as artes do canal. Tô trabalhando bem, ainda não tem, assim, não tô trazendo nada de novidades para vocês, porque por enquanto eu tô assim, nas edições, tô fazendo testes, tô dando uma olhadazinha, layouts, né, temas, tô trazendo muitas coisas aí, porque realmente eu aproveitei para descansar bastante e ao mesmo tempo aproveitando a minha criatividade ali, trabalhando a criatividade para poder trazer coisas boas aí para o ano de 2026 aqui para o canal. Eu espero que as coisas deem certo e conto com o apoio de vocês também. Voltei a estudar, agora estudar com mais exatidão, né? Eu gosto de estudar essa parte mais da cultura pop, criações de conteúdo, voltado mais para a literatura geek, nerd, otaku e tal. Os tipos de conteúdo que tá ali dentro desses universos. E eu estava fazendo um artigo científico e eu parei. Esse artigo eu comecei em 2021, eu comecei a fazer o artigo. Eu tive que parar por causa do trabalho, eu não tava conseguindo descansar bem para poder estar ali mentalizando, para poder pesquisar, para poder estudar. Não estava tendo energia e agora estou tendo. Voltei a ler bastante, que isso é muito bom. Não só livros para o artigo, mas também livros que eu estava querendo ler, né? Mangás que eu estava querendo ler. Eu tô até com dois aqui. Esse eu vou começar a ler porque chegou ontem. Esse aqui, que é um mangá da Hiromu Arakawa, que é a mesma mangaka criadora do Fullmetal Alchemist. Yomi no Tsugaya, ou Demons no Reino das Sombras. Muito bonito. Gostei muito também do marcadorzinho aqui de páginas. Olha que bonito. Muito, muito lindo. E foi publicado, né, pela JBC. Voltei a ter, né, tudo isso, a estudar, a poder ler, consumir as coisas com mais tranquilidade, com mais gosto, tudo que eu gosto de consumir. Falando nisso, né, cultura pop e tal, eu passei esse final de ano também maravilhosamente assistindo a Stranger Things. Nossa, como foi bom! Eu assisti desde o seu lançamento, lá em 2016, e eu vi a temática, eu vi como era, né, a sinopse da série, eu me apaixonei de cara. Gosto muito desse lado da cultura pop voltado para os anos 80, porque eu cresci com isso, né, graças à minha tia Sônia, que eu adentrei dentro desse universo, porque na época que ela estava estudando na faculdade dela, ela escutava muitas músicas em inglês, e a maioria dos anos 80. Não é à toa que eu sou fã do Roxette, que é um das minhas bandas favoritas dos anos 80. As músicas são maravilhosas, excepcionais.
Hoje mesmo eu fui treinar, né? Fui pra academia, tava escutando ali a playlist, Listen to Your Heart. Enfim, eu tava escutando a playlist, né? Focada em rock set, as músicas ao vivo, as músicas de estúdio. E Stranger Things, muita gente não gostou do final. Eu posso dizer assim, o final ele poderia ter muito mais coisas, poderia, mas ele foi muito bom na minha concepção, porque ele fechou um ciclo que, para quem é nerd como a gente, para quem cresceu não bem visto pelos demais colegas, né, amiguinho, né, amigos não, coleguinhas da escola e tal, que às vezes ficava recluso, não entendia o porquê de você gostar tanto de uma coisa, né? Tipo, o porquê de você gostar tanto de mangá, tanto de quadrinhos, de videogame, de você gostar de jogar jogo de tabuleiro, e sendo que você vai crescendo e as outras pessoas não iam compreendendo o porquê que isso existia, mas que você ali, além de estar consumindo aquilo que você gosta, ali para você é o seu estilo de vida. Ali para você é o que você é, entendeu? Ah, que é um mundo de fantasia, tá, não sei o que, cara, mas aquilo ali é algo que você não sabe explicar. Da mesma forma como se você for perguntar para uma pessoa por que que ela gosta de tal coisa, seja uma música, seja um estilo e tal, ela não vai conseguir te explicar de uma forma que você vai compreender, porque é a questão de vivência, você só vai saber aquilo que vive. Fechou com chave de ouro. Gostei demais do final de Stranger Things também. E foi bom porque eu consegui, né, assistir tudo. Cara, eu chorei muito. Eu chorei muito, eu tirei até foto. No último episódio, nossa, acho que os 3 últimos episódios eu chorei muito. Assisti mais de uma vez, porque o primeiro eu assisti porque eu não queria perder tempo, assisti logo. E depois eu ia assistir com os meus amigos, porque eles queriam assistir junto comigo e tal. E a gente foi assistir e eu chorei tudo do mesmo jeito. E é isso. E aí chegamos né, o início de 2026, estamos em fevereiro, né? Estou gravando esse vídeo, hoje é 11. Alexa, que dia é hoje? É quinta-feira, 12 de fevereiro. Hoje é 12 de fevereiro. Eu acredito assim, eu tô muito esperançoso pelo ano de 2026, né? Eu espero aí que as coisas melhorem, né? E eu posso dizer assim, que já tô tomando esse fôlego, já tô recuperando minhas energias para poder abraçar o novo, né? Eu vou virar aqui para vocês, só para vocês verem mais ou menos como é que tá. Não reparem na bagunça. Mas aqui, ó, que tem a minha estantezinha que tava lá, ó. Tem algumas coisitas aqui. A porta já está toda preenchida de coisas aqui, de bolsas, de malas e tal. Os quadros, o quadro novo ali do PlayStation já tá aqui, os outros quadros também. Aqui está a minha estante com os livros, tudo aqui. Tem que dar uma organizada, tem até remédio aqui, tem tudo. Que eu vou ainda organizar, que eu fui gravar logo para eu poder não deixar mais passar tempo. Né, tá aqui. Desse outro lado aqui está a minha TV com os meus videogames, tudo aqui bonitinho. Tá aqui meus quadros. Olha aqui. Aqui é outra estante. Eu tinha 3 estantes dessa daqui, pessoal. Dessa de 3 aqui, dessas estantes pretas eu tinha 3 e agora eu só fiquei com essa. Pra você ver como diminuiu bastante, né? Porque o guarda-roupa já é muito grande, né? E tal. A cama que não ia me desfazer dela, ela só a conta aqui. Mas beleza. E pessoal, no mês de janeiro nós tivemos aí o Sana, né, que vocês devem ter visto nas minhas redes sociais. Eu fui com cosplay de nada mais nada menos do que o Wise, né, do anime Bleach, foi a versão da Guerra Sangrenta dos Mil Anos. Eu adorei demais fazer esse cosplay, né, tirei muitas fotos e tal, o pessoal adorou. Enfim, eu aproveitei bastante também o evento. Nossa, como foi bom, cara. Foi um início de ano assim, maravilhoso. Ir para o Sana com mais tranquilidade, a poder aproveitar mais do evento, ficar até um pouco mais tarde, poder, enfim, poder consumir ainda mais do evento com mais tranquilidade. Até mesmo hoje eu tava dando uma olhadinha nas minhas redes sociais lá no Instagram. E o Sana me repostou, né? E foi as 2 versões. Foi uma versão que eu tava de elfo, que eu fui no primeiro dia no sábado, e fui de Aizen no domingo. E eu tirei as 2 fotos do mesmo lugar, né? E depois fiz a montagem e a postagem. Eles me repostaram. Foi muito, muito bom mesmo, cara. Eu adorei demais. É muito bom
poder ter um pouco mais de tempo para poder trabalhar o cosplay e tal, me dedicar. O cosplay ficou show de bola, modéstia à parte. Eu sei que muitos gostaram também. O que foi que eu contei mais aqui, né? Que eu já disse como foi o final do ano, que o meu roteiro acho que eu já terminei aqui, né? Que eu falei de como foi a questão do Natal, do Ano Novo, foi em casa e tal. Agora em janeiro foi o Sana, aproveitei os amigos. Fui para as cafeterias aqui da cidade também, ó, maravilhosas. Se você ainda não foi na Zuíta, eu recomendo você aqui de Iguatu. Se ainda não foi na cafeteria Zuíta, aquela cafeteria é um negócio maravilhoso. Preço na hora, esse maravilhoso, os produtos incríveis, sabe, assim, uma comida maravilhosa, tortas saborosíssimas, bolos saborosíssimos, o frappuccino, eu acho que é um dos melhores que eu já tomei na minha vida, é lá. Então vamos lá, viu? Tô fazendo propaganda aqui de graça, mas é porque vale a pena, vão lá conhecer a Zuíta, que é muito bom. E vai ter animes aí, vão estar chegando novos animes aqui, né? Mas eu vou mostrar isso aqui. Como eu fiz o Wise, né, do Bleach, vocês sabem que esse ano, em julho, nós vamos ter quarta temporada, a Calamidade, né, do último arco, final da Guerra Secreta dos 1000 anos de Bleach. Maravilhoso, estou muito ansioso por essa temporada, né, para finalizar. O Tite Kubo já tinha falado aí nos seus fóruns, né, que muita coisa nova estava vindo aí, muito material novo estava vindo aí, já que o final do mangá não agradou muitos, né, até porque foi finalizado com muita rapidez, não por culpa dele, né, do Tite Kubo, mas foi uma questão de exigência da própria Shonen Jump para poder terminar logo com o mangá. Então nós vamos aguardar, que eu acho que vai ter muita coisa boa, até o trailer teaser, né, o teaser trailer, que acho que é assim, a gente deu pra ver que tinha muitas coisas que não estavam no mangá. Tem muitas coisas boas, até umas colorações ali diferentes e cenas ali que parecem ser cenas chaves dessa nova temporada. E pessoal, nada mais nada menos que a Hiromu Arakawa, que é uma das minhas mangakas favoritas, né? Que é responsável pelos grandes sucessos aí que ela criou, como o Fullmetal Alchemist. Foi lançado pela JBC e eu vou começar a ler porque o primeiro volume chegou ontem, né? Estou aqui com a versão, né, em português. O nome é Yomi no Tsugai. Só que em português, ou, né, de forma ocidental, é Demons, o Reino das Sombras. E olha que legal isso aqui, ó. Eu vou botar aqui o microfone, né? Mas, ó, olha a capa como é bonita. Olha aqui atrás. E, né, ó, da mesma autora de Fullmetal Alchemist, Yomi no Tsugai. E o que eu gostei também foi que o marcadorzinho aqui, olha que negócio bonito. Olha isso aqui. Nossa, e olha atrás. Publicado pela JBC, maravilhoso. Esse anime vai estar chegando, né, em abril desse ano também. Se eu não me engano, vai estar na Crunchyroll. Eu vou querer assistir esse anime quando sair, já legendado em português, maravilhoso. Outra coisa que eu também refleti nesse início de ano, que assim, eu acho que quando você tem um tempo para poder respirar, para você descansar, para você meio que não ter tanta coisa na cabeça que faz com que você consiga enxergar mais à sua volta, cara, eu comecei a observar as coisas com mais clareza, as coisas com mais coesão, as coisas com mais exatidão, com mais vontade de poder entender aquilo que está acontecendo, sabe? Acho que essa parte mais de sensibilidade das coisas ficou bem mais ágil para mim, né? Para eu poder entender as coisas, para eu poder lidar com situações e até mesmo para poder entender o lado do outro também. Isso é muito importante. Acho assim que eu tô tirando muito mais coisas positivas do que negativas depois de tudo que aconteceu, né? Enfim, não tô trazendo tanta coisa, né? Até porque acho que a última coisa que eu trouxe foi do Suda 51, né? Que o jogo foi lançado ontem, dia 11, né? O dia 12. O jogo foi lançado ontem. E eu tô muito louco pra jogar esse jogo maravilhoso. Fiquei um pouco triste porque eu fui ver umas entrevistas, né, dele. E eu queria saber mais informações, porque eu acho muito estranho. Como é que vai ser lançado agora? Não tem pré-venda da mídia física e tal, não sei o que. Eu queria a mídia física para poder colecionar, né?
Só que aí eu vi que tinha um vídeo, né, da Gunshot Manufactory, que é a desenvolvedora do Romeo is a Dead Man, que é do Suda 51, e o vídeo era dele respondendo as perguntas dos fãs sobre o jogo, sobre como é que seriam as perspectivas e tal. E uma das perguntas era essa, de que vai ter mídia física do Romeo is a Dead Man, e se for ter mídia física, ele vai sair para o Nintendo Switch 2 também, já que ele saiu para Xbox Series X e S e para o PlayStation 5 e PC. E se for sair a mídia física também, se vai sair uma edição de colecionador. Aí foi que eu entendi, porque quando ele foi responder, a primeira coisa que ele disse foi: estamos focando primeiro na mídia digital. É algo a ser trabalhado e em breve nós traremos mais notícias sobre isso. Fiquei um pouco triste com a situação que eu queria colecionar. Tô louco para jogar, mas o jogo ainda tá um pouco salgado. Recebi a notificação, né, do aplicativo da PSN que ele já estava disponível para poder baixar, para poder comprar, mas ele tá R$284 a mídia digital. Nossa, eu fico imaginando quanto é que ele vai ser na mídia física. Porque outra coisa também que eu tô observando, que desde que começou o ano, as mídias físicas estão caríssimas. Meu Deus do céu. E pessoal, falando em jogo, né? Eu acho que pra gente finalizar, a gente pode falar do jogo que eu finalizei, né? O jogo que eu finalizei, que foi Persona 3 Reload no Xbox Series S. E, cara, que jogo maravilhoso. Eu terminei com 109 horas, quase 110 horas de jogo. E nossa, sabe aquele jogo que é necessário você jogar? E ainda mais, como eu tinha falado no meu vídeo anterior do jovem adulto, o quanto que esse jogo ele me impactou, que me fez gostar ainda mais do universo, né, da Atlus ali, Shin Megami Tensei, Metaphor Fantasio, Persona. Eu me encantei muito com esses jogos, com esse estilo de JRPG, né, RPG japonês, de turnos com histórias bem profundas, ainda mais quando tem aquele teor meio de religiosidade, né, o do divino, que vai mesclar ali com essa questão ética, social e tal, filosófica. Eu gosto bastante disso, até mesmo para a gente ter reflexões do dia e tal. Jogos muito necessário, né, também para você jogar. Recomendo demais. Nossa, eu gostei muito, muito do final. Foi um final maravilhoso. Quem acompanhou meus stories viu aí que eu tava postando os últimos vídeos, né, do que eu tava finalizando o jogo. O boss final muito foda, muito legal. E dá até pra jogar. Depois que você finaliza, você pode jogar em um novo save com o que você teve de atribuição do seu nível. E você pode continuar a subir de nível como se você fosse jogar o jogo tudo de novo, né? E isso é um negócio maravilhoso. E como eu sei que ainda vai sair o Persona 4, que vai ser o Persona 4 Return, porque tem o Persona 4 antigo, né? Que o Persona 3 Reload, ele é o remake do Persona 3 que foi lançado lá no PS2, no PSP e tal, das outras gerações. Como eles vão lançar o Persona 4 Return, que vai ser nos mesmos moldes do Persona 3 Reload, eu vou aguardar, porque ele vai ser lançado, mas eu sei que tem o Persona 5 e tem várias versões, né? E é uma que eu achei mais interessante, até custo-benefício para eu poder pegar depois, é o Persona 5 Royal. Esse eu vou pegar. Eu quero muito jogar ele, já vi algumas gameplays, algumas críticas do jogo, um pouquinho da história, então eu gostei bastante do que vi. Evitei alguns spoilers porque como eu quero jogar, eu quero depois ver como é que vai ser o desfecho da história. E eu acredito que em breve eu vou estar trazendo também até aqui no canal para vocês um pouco dessa gameplay, já que eu tô com o PS5 aqui. Mano, eu acho que foi tudo. Foi muito boa essa nossa conversa. Deu pra gente poder aqui, né, trazer um pouco o que estava acontecendo comigo. Cadê o jovem adulto que não tinha aparecido mais com os vídeos? Agora vocês já sabem o porquê. Estou aqui na minha casa, no meu cafofozinho maravilhoso aqui, que vocês já conheciam desde que me acompanha nos primórdios aqui do canal e também nos primórdios lá do Instagram. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi muito bom ter essa conversa aqui com vocês. Que esse recomeço também seja muito bom para todos nós, pessoal. Eu sei que recomeço não é fácil. Eu sei que muitos recomeços, independente, assim, a gente sabe que depende como cada um tá lidando com isso, como é a realidade de cada um. Mas eu só peço que tenham paciência, tenham uma força,
nesse momento de recomeço, porque eu sei que nem todo mundo tem os mesmos privilégios, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, nem todo mundo tem as mesmas vantagens e desvantagens, né? A gente sabe que cada um vive uma realidade diferente, cada um no seu espectro. A gente só pede que realmente a gente possa ter força, a gente possa ter saúde mental, saúde física, sempre nessa ordem, porque a gente sabe que depois, com essas saúdes em dias, a gente consegue correr atrás e que, se Deus quiser, muitas portas vão se abrir. Desejo um feliz ano novo para vocês, que é o primeiro vídeo, né, do Jovem Adulto no ano de 2026. Que o ano de 2026 seja um ano maravilhoso, não só para mim, mas para todos vocês, para todos nós. E que possamos continuar juntos aqui, ainda mais agora. Eu espero que vocês continuem nos apoiando aqui, tanto na plataforma do YouTube, como também nas demais plataformas em que o Play Anchonchon está presente. E é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até a próxima com mais um vídeo aqui do canal Play Anchonchon. Um grande abraço. Valeu! Tchau!